foi um ano. De 6 meses pra cá, eu comecei a dar uma desacelerada. Foi difícil desacelerar o pensamento, mas hoje tá bem mais calmo. A gente precisa de certo tempo. Fiz alguns atendimentos, mas assim, eu tive um apoio, né? Eu tenho um apoio, que onde eu consigo me permitir dar uma parada. Então eu agradeço muito por ter esse privilégio de poder ter dado uma parada para me autoconhecer. Até porque, gente, Deus é muito bom, porque se não tivesse tido essa oportunidade, não tivesse parado, talvez eu estava internada hoje em dia, né? Estaria numa clínica psiquiatra, porque não é fácil equilibrar. Ainda mais eu sabendo de todos os meus antecedentes, né? Então, para as pessoas que necessariamente me conhecem, precisam saber sobre isso, sabem que o quanto foi desafiador para mim equilibrar isso, está sendo desafiador equilibrar isso. Mas eu vim só para falar um pouquinho assim. É dezembro, semana do Natal. Há um ano atrás eu estava preocupadíssima em atender, em ter clientes, em fazer, em marcar, em estar com a agenda cheia e estar postando que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, somente porque é o que eu sempre vivi. Até hoje, aos meus 35 anos, eu sempre vivi da maneira como tem que ser, né? E não o que é para ser. Que tem que estar trabalhando em dezembro que nem louco, com a agenda lotada, na maior correria, porque tem aluguel, E assim, gente, eu já paguei aluguel, tá? Então, eu já paguei aluguel, eu já paguei parceria, paguei conta. Hoje eu tô um pouquinho parada, tive o privilégio de estar me tratando, tive o privilégio de dar uma pausa para me recuperar, porque o autoconhecimento traz isso, ele revira, ele mexe em tudo que tem que ser mexido. E cada um vai trabalhar à sua maneira. Então, o que é certo para você, para mim não é certo. E aí nós seguimos e respeitando a escolha de cada um. E eu vou falar sobre a minha experiência, como eu enxergo, como eu vejo. E quem não se identificar, tá tudo certo, porque a vida é assim. Eu aprendi que a vida é assim. Porque por muitas vezes aquelas pessoas que não pensavam como eu, ou estava na mesma coisa que eu julgava, eu apontava o dedo, e hoje não. Eu simplesmente não preciso seguir ao lado das pessoas, porque eu vou buscar pessoas que estão com a mesma conexão que a minha, para que assim eu faça dar certo, ela faça dar certo, porque a gente tem que estar ligados. E aí, pensando por esse lado de correria, tem que estar trabalhando, enchendo a agenda, isso veio me pegando também de 6 meses pra cá, porque eu falei, pô, dezembro tá chegando, mas eu desapontei clientes, desapontei. Teve um ano que eu trabalhei, gente, que eu não tava aguentando mais. E eu falei, poxa, eu preciso de férias. E aí eu saí antes do Natal, as clientes ficaram muito chateadas e tal. Mas eu fiz aquilo que me condizia, mas me julgando muito, porque foi errado. Você saiu no auge, você saiu quando todo mundo precisava de você. E hoje o que eu quero dizer é, eu preciso de mim, então eu preciso estar equilibrada, preciso estar bem, para poder estar dando assistência para outras pessoas. E aí, este ano, realmente está sendo um ano, tipo, onde eu tô conseguindo me questionar. Por quê? Pra quê? Né? Então, assim, a necessidade de estar postando, a necessidade de estar mostrando que eu estou trabalhando, era pra quê? Pra seguir manada. Por que seguir uma manada? Porque todo mundo faz isso. Eu vejo stories de todo mundo e praticamente a mesma coisa. Tá todo mundo postando as mesmas coisas, a correria, a promoção, últimos horários, tá acabando, volta. Eu também já paguei conta, como eu já falei. E eu sei o quanto isso me desgastou. E não é questão de parar. Eu só parei porque eu tive oportunidade, mas muitas pessoas não têm oportunidade de parar. Então, quando a gente não tem oportunidade de parar, a gente precisa dar uma... E na verdade, gente, oportunidade não, porque como eu digo,
se eu não parasse, eu poderia estar fazendo tudo, estragando mais coisas ainda, porque eu poderia estar estragando meu relacionamento com o cliente, como eu já fiz, por não estar sabendo lidar nem comigo, eu não soube lidar com o cliente, magoei cliente, sabe, tipo, não só cliente, mas muita gente. Então, assim, a importância de se cuidar, né? E aí, eu tenho que parar, mas eu não posso parar porque eu tenho que pagar isso, pagar aquilo outro. Mas encontrar uma nova forma. Porque eu também tenho amigas que precisam pagar suas contas e que não pararam, e que estão no processo de autoconhecimento, que estão no processo de cura, mas estão buscando novos caminhos. Então, não significa que para mim é fácil, para ela é fácil. Jamais, gente. Cada um tem a sua caminhada. Então, o recado que eu quero deixar é que a gente comece a refletir o quanto antes, porque eu cheguei na idade dos 35 anos para cair na real, de que tudo que eu vivi não é que tenha sido em vão ou não é que não tenha valido a pena. Valeu em alguns sentidos, mas o que eu fiz até aqui foi porque eu quis, foi porque me disseram que eu tinha que fazer, foi porque veio uma regra de que eu tinha que fazer, sim, e eu digo que foi. Então hoje o que eu falo para meus filhos, meu filho até estava falando para mim esses dias, eu li, tô na página 100, a Isis não tá. Eu peguei e falei, não importa, olhe para você, cada um tem o seu tempo. E aí isso me pegou e me doeu, porque assim, é isso que basicamente eu ensinei para ele. Em algum momento ele pegou isso de mim. Então eu já corrigi, falei, filho, não. Faça por você, não importa mesmo se você conversar com alguém falar para você, eu tô na página 300, se você estiver na 100, você está no seu tempo, na tua evolução, fazendo para você. Então não pense que por você estar na 100 e a outra está na 90, na página 90, ela está menos evolutiva que você, ou você está evoluindo menos que ela ou mais que ela. Cada um tem o seu tempo, a sua linha de chegada. Então isso me assustou, porque em algum momento eu fiz isso com toda certeza, porque essa pessoa era eu. Eu achei que eu nunca estava fazendo nada, que todo mundo produzia mais que eu, ou que todo mundo está na minha frente. Mas não, tem gente que estudou comigo, fez estética, que hoje está perto de se formar e está ótimo. Porque ela escolheu fazer a faculdade. Eu até tentei, mas eu já vi que não era para mim, porque na verdade eu fui fazer a faculdade porque todo mundo estava fazendo, não era uma coisa que eu queria. E aí eu parei. Então, assim, o quanto é importante a gente olhar pra gente e a gente se buscar o equilíbrio em nós e não aqui fora, porque a rede social realmente ela ajuda muito, mas ela também, se você não tiver uma cabeça equilibrada, você vai sempre pensar que você tá lá atrás, que você tá no chão, que você deixou. Então, assim, não, gente, cada um escolhe. Como eu falei pra ele, tenho colegas de estética que escolheram trabalhar numa clínica. E tenho essas colegas que escolheram trabalhar por conta. Então, não significa. Cada uma tem o seu objetivo na sua casa, né? Cada um tem um objetivo na sua cabeça. Eu escolhi também trabalhar para mim. E não significa que eu estou na frente de quem não escolheu trabalhar para si. Então eu não sei dos planos delas, elas não sabem dos meus. E outra coisa, eu comecei, eu trabalho para mim, mas eu comecei de uma forma totalmente equivocada. E esse tempo, tudo isso que eu passei, essa reflexão, foi para me ajudar a saber como eu devo recomeçar. Então, não é horrível, não é ruim, não tá tarde. Eu, né, tipo, não tô velha, imagina. Então, assim, gente, se eu quiser recomeçar daqui com 50 anos, eu vou estar perfeita, como eu também sigo uma pessoa aqui que ela tá com 49 anos, a pessoa linda, maravilhosa. Que então, assim, nunca é tarde para se amar, para se recuperar, para recomeçar e para fazer o certo. Todos os dias eu tô numa constância aqui, numa luta, porque eu preciso mudar minhas atitudes, eu preciso mudar a minha fala. E eu tava muito batendo nessa tecla, mas como assim? Eu não tô errada. As pessoas têm que entender, não, ninguém tem que entender. Eu preciso aprender a trabalhar o meu equilíbrio para poder também saber falar, porque às vezes eu não
não sei me expressar. Então tudo isso me serviu para isso, porque eu achava que eu tinha que dar o resultado para cliente, eu achava algumas coisinhas aqui pondo aqui de coisas que me fizeram entrar em parafuso, mas tem muito mais. Mas aí ao longo a gente vai falando. Então assim, falar com o cliente, tipo, eu me responsabilizei em dar resultados. Quando eles não dependiam somente de mim. Eu me responsabilizei em limpar a minha casa quando todos moram dentro dela. Eu me responsabilizei em, em me entregar nas parcerias, sem ao menos entender o que é uma parceria e fazer aquilo que eu gostaria que tivessem feito por mim, mas fazer de uma forma justa, mas ainda fazer e não fazer como eu fiz. Então hoje eu entendo o quanto é importante você ter uma parceria, mas você saber até onde você pode pisar. Então assim, gente, aí conforme eu fui metendo a cabeça, a gente quebra a cabeça, bate a cabeça. O importante é reiniciar e entender. E eu entendi que não precisava ser dessa forma. No começo, a gente tem raiva, a gente tem tristeza, mágoas, culpa. Demora para você entender que ninguém teve culpa, nem você mesma, porque eu me culpava muito. Então, fica um pouco longo, então eu volto depois para falar um pouquinho mais, para dar continuidade. Mas só para vocês entenderem, gente, que é isso. E aí, hoje, eu estou melhor para estar aqui. Porque aí eu não preciso só estar aqui para mostrar para vocês o que tem que ser mostrado. Ah, eu vou postar todos os dias que eu tô atendendo. Não atendo todos os dias. E tá tudo ótimo, porque eu não atendo todos os dias, porque eu tenho outras prioridades da minha vida. Então, assim, a minha vida não vai girar em torno só de atendimento. Então, assim, são 7 dias na semana. Então, esses 7 dias eu tenho que dividi-los para mim, para minha família, para minha espiritualidade, para o meu trabalho. Então, eu não vou me tornar escrava de uma coisa só, porque eu nunca soube dividir as coisas. Então, quando eu me dedicava somente para uma coisa, era somente para uma coisa e eu perdia as outras, porque eu não dava atenção suficiente. Então, hoje é isso. Se você aqui vai ter de tudo. Vai ter eu falando sobre estética, depois vai ter eu falando sobre mim, vai ter eu falando sobre os acontecimentos, mas quando eu sentir a vontade de fazer, porque como eu sempre falei, se a minha página depender de trabalho meu para crescer, não vai ter. Porque muitas vezes eu esqueço sim de fazer vídeo, eu esqueço de fazer as coisas. Por quê? Porque eu tô no momento ali de proporcionar o bem-estar e a cura para aquela cliente. Então, muitas vezes a gente está conversando, muitas vezes ela está relaxando, e quando ela está relaxando, ela dorme no atendimento, ela levanta relaxada, acabou, eu já fiz a minha parte, ela está se sentindo bem, eu não tem como postar, já foi, porque assim eu não vou pausar o meu vídeo ou o meu atendimento para fazer um vídeo. Então eu acabo esquecendo, até porque não é um esquecimento, é porque quando eu estou atendendo, eu estou atendendo. Eu não gosto de parar o atendimento por nada, porque ali é o momento de troca de energia, de entrega. Então, quando eu também não estou bem, eu não posso tocar nas pessoas. Para mim sempre foi dessa maneira e muita gente sabe que sim, se a gente não está bem, a gente não tem como tocar nas pessoas. E eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho da informação, que é como eu tô falando, foi um ano de mudanças. 2020 e 2022 foi um ano de repleta mudança para mim. Foram mudanças maravilhosas, mas sabe quando acontece a mudança boa, maravilhosa, e você não consegue comemorar isso? É péssimo, porque... Mas, na verdade, não é tão péssimo, porque eu estou no autoconhecimento, estou descobrindo a minha espiritualidade. Então, é muita informação, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo, e você não sabe qual direcionar. Mas depois que começa a entender, gente, é igual eu falo, a comemoração é certa. Então, assim, eu estou muito feliz, muito grata por todo o aprendizado que eu tive. Como diz no Rei Leão, o passado ficou lá atrás. Você pode fugir dele ou você pode aprender com ele. Então, eu relutei, eu bati cabeça, mas eu resolvi que eu tô aprendendo com o passado.
com tudo que aconteceu lá atrás, para não repetir novamente. É desafiador, tá? Tudo é desafio. É desafio ser mãe, empreendedora, mulher, filha, amiga. E cada coisa a gente vai tentando desenlaçar. O importante é aprender com o que passou. E não julgar, não fugir, não crucificar. Então, meus amores, minhas amoras, esse é o recado que eu resolvi fazer aqui do nada, porque eu estou aqui na minha sala, do jeito que eu acordei, porque eu resolvi dormir assim. Tô aqui no meu sofazinho hoje e resolvi fazer esse vídeo para poder conversar um pouquinho, entender um pouquinho. Vou vir com mais videozinhos sim, porque é o meu projeto de falar aqui um pouquinho sobre todo esse processo que eu tive na minha caminhada, gente. E que a terapia, muita gente hoje em dia fala, faça a terapia que é muito bom. É ótimo. Tem dia que você sai da terapia, você sai amando todo mundo, você sai amando a terapeuta, mas tem dia que você sai de lá se odiando, com raiva do mundo, com raiva até da terapeuta. Normal. Porque alguém falou pra mim, eu não me lembro quem, que a vida são os batimentos cardíacos, né? Sobe, desce. Andou em linha reta, você tá morta. E por muitas vezes eu me senti assim. Mas eu respeitei esse tempo. Porque o ruim é quando eu estou lá me sentindo mal, me sentindo triste, e eu não vivo isso que eu tô sentindo. Porque eu preciso viver isso pra entender o que tá acontecendo. Por que você tá triste? O que aconteceu? O que você pode fazer pra melhorar isso? O que você vai aprender com isso? Aprendi a ter essas perguntas pra mim, né? Me ensinaram a me perguntar. Porque até então o autoconhecimento é isso, você tem que se perguntar, porque eu sei perguntar pro outro o que ele tem, o que tá acontecendo, se ele tá bem. E por que pra mim eu não sei perguntar? Porque eu achava, né? Então a gente não. Mas a gente aprende. E conforme a gente vai aprendendo, porque todo dia a gente aprende, só que a gente só aprende quando a gente decide que quer aprender e começa a olhar para as situações como aprendizado, principalmente dentro da nossa casa, como eu falei lá atrás. Então, tentando cada dia ser menos reclamona, menos séria, porque a vida é muito boa e é muito bom rir. Eu sempre fui uma pessoa que sempre ri muito, que sempre... E de uns tempos pra cá eu comecei a ficar fechada, porque a gente começa a ver, tipo, muita gente, você tem que levar a vida a sério, porque a vida é assim, assim, assado, que você tem que trabalhar muito, que senão você não tem nada. E aí você começa a se achar uma bosta, porque você leva a vida de uma outra maneira. Mas aí o que acontece? Você precisa ficar doente, você precisa ficar louca, pra entender que não, que a sua maneira de viver, como você pensa e sente, tá tudo bem pra você, desde que você não esteja matando, agredindo o próximo, entendeu? E é isso, meus amores. Até a próxima.